aí, friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o osso externo, um osso que faz parte da nossa caixa torácica. E se você quer aprender sobre esse osso, as suas partes anatômicas e as suas nomenclaturas, eu recomendo que você fique nessa aula. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de fazer um convite especial para você, friend. Se inscrever aqui no canal, curtir bastante esse vídeo e também ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Vou compartilhar também as minhas outras redes sociais para que você possa me acompanhar e ver outros conteúdos um pouco à parte aqui do YouTube. Mas agora, sem enrolação, bora para a aula! Antes de falarmos diretamente sobre o osso do externo, é importante a gente trazer um pouco o conceito da caixa torácica. Por quê? Esse osso está presente nessa região do nosso corpo, dentro do contexto da osteologia, ou seja, do estudo dos ossos que nós temos no nosso corpo humano. Então a gente trouxe aqui uma breve ilustração sobre a caixa torácica e os pontos principais e como nós vamos localizar o externo nessa parte. Então, se nós pegarmos a caixa torácica, nós temos principalmente as estruturas, que são as costelas, que são essas regiões que nós conseguimos até mesmo palpar em algumas pessoas, né? Então, nós temos os pares de costelas, porque é uma costela para cada lado, certo? Temos também as cartilagens costais, são importantes nesse processo porque elas constituem a costela e se conectam ao externo. Então, elas vão fazer essa coligação entre o externo e as costelas. Temos também a presença das vértebras torácicas, e aqui é importante porque nós temos as vértebras cervicais, torácicas e lombares. E aqui eu faço um convite especial para você, friend. Aqui no canal nós temos uma série de 3 vídeos falando sobre a nossa coluna vertebral. E lá nós explicamos melhor sobre cada parte da coluna, sejam as vértebras cervicais, as torácicas e as lombares. Então, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você clicar, porque ele vai te levar diretamente para a nossa playlist Coluna Vertebral. E lá vai ter o vídeo 1, 2 e 3 te explicando sobre a coluna vertebral. Então, voltando para o contexto da caixa torácica, nós temos as vértebras torácicas nessa região. Então, é uma caixa, realmente um envolto que nós vamos ter bem na parte do nosso tórax, com a presença das costelas, das vértebras torácicas e do nosso externo, que é o assunto da aula de hoje. Então, o externo é esse osso bem centralizado na caixa torácica. Começando então a falar sobre ele, que é o tema da nossa aula de hoje, nós trouxemos aqui uma definição sobre o osso externo. Aqui na imagem a gente consegue localizar ele anatomicamente no contexto do nosso esqueleto. Temos também a nossa caixa torácica e algumas outras estruturas ósseas do nosso esqueleto humano. Mas então a palavra externo, ela na verdade se origina de uma antiga palavra grega. E olha que legal, significando tórax. Então a relação do significado do nome do osso externo, que é tórax, já nos dá uma noção anatômica de onde esse osso vai estar presente. Então ele é localizado superficialmente na parte anterior do tórax. E o que isso quer dizer superficialmente? Porque ele é um osso palpável. Então ele é muito superficial com relação à sua palpação, principalmente. Em algumas pessoas ele é até um pouco mais proeminente, então a gente consegue observar e palpar melhor também. Temos que ele é localizado na parte anterior do tórax. E o que isso quer dizer? Ele está anterior com relação ao nosso corpo. Então, se a gente separa em anterior e posterior, esse osso está anteriorizado, sendo um osso plano. Ou seja, com relação à sua separação dentro do contexto da osteologia, nós temos que o osso externo é um osso plano, principalmente por pontos principais, que é a sua formatação, ou seja, o seu formato osteológico e também o seu ponto de localização. Então, nós temos essas principais características quando falamos do osso externo. Pegando então o externo e dividindo ele em partes principais, nós vamos ter alguns conceitos que vamos discutir nessa aula de hoje. Porque o osso externo, apesar dele ser um osso plano, não tão grande, mas também não tão pequeno, ele é separado em 3 partes principais, que é o manúbrio, o corpo e o processo xifoide. E nessa aula a gente vai entender melhor sobre essas partes. Então, jogando aqui na imagem, nós temos a representação do externo por meio das cores, só para ficar um pouco mais didático e lúdico para a gente estudar nessa aula.
Então, nós temos 3 pontos principais quando nós estudamos o externo, que é o manúbrio do externo, que é essa parte inicial do externo, ela é bem superior com relação ao externo como um todo. Temos o corpo, o nome em si já é muito autoexplicativo, né? O corpo é a sua parte mais alongada, é a sua parte ali principal, mais robusta do externo, e o processo xifoide, que é a parte final, ou seja, é a porção final mais inferior do osso externo. Começando então a falar sobre o manúbrio do externo, a gente sempre traz um conceito. Então vamos entender melhor sobre essa estrutura com os seus conceitos. O manúbrio, então, ele é a parte superior do osso externo. Lembra que eu falei que ele está bem em cima? Ele é o primeiro contato que nós vamos ter quando formos estudar o externo. Então ele é a parte superior do osso externo e ele tem um formato quadrangular. Se a gente pegar a imagem, ele realmente tem esse formato mais quadrangular. Isso nos dá uma ideia mais fácil para a gente poder estudar, poder compreender melhor aquela região. Ele se articula, então, com as clavículas e as primeiras costelas. Lembra que eu falei lá das cartilagens costais? Aqui que elas vão entrar, porque nessa região nós vamos ter aqui o processo de articulação com as costelas. Então, nós vamos ter esse processo com as cartilagens costais. Nós vamos nos conectar diretamente do manúbrio com as cartilagens e das cartilagens com as costelas. Então, temos que o manúbrio se articula principalmente com as clavículas e com as primeiras costelas também, se unindo ao corpo. Lembra que eu falei que essa parte mais robusta e alongada é o corpo? Então, ele se junta ao corpo também por meio dessa articulação que vai estar presente nessa linhazinha aqui, ó, nesse ângulo, que vai ser a articulação, ó, manúbrio external. Então, articulação manúbrio, que é a parte mais específica, com o externo como um todo. Então, articulação manúbrio external. Mas agora vamos ver melhor essas partes aqui. Pegando o manúbrio, então, e separando ele nas suas partes principais, nós vamos ter um ponto muito importante, ó, que é a incisura jugular. A gente olhando essa parte do manúbrio, de uma região mais quadrangular, algumas pessoas têm essa parte até um pouco funda. Tenta palpar aí na sua casa também, ó, essa região aqui. Nós temos um ponto fundo nessa região e é justamente aqui que nós vamos ter o ponto principal da nossa incisura jugular. Então, quando a gente está fazendo uma análise, uma palpação anatômica ou até mesmo analisando uma imagem, nós temos aqui um ponto principal da incisura jugular. Então, esse ponto é muito importante porque ele faz parte do nosso manúbrio do externo. Temos também as incisuras claviculares. Por que no plural? Porque nós temos 2 clavículas, certo? A clavícula é esse ossinho aqui, ó, que nós temos também bem palpável em algumas pessoas, que ele é um pouco mais proeminente, né? Essas 2 linhas que nós temos aqui são as nossas clavículas. Então, a partir do ponto, ó, da incisura jugular, lateralmente para cada lado, nós vamos ter a incisura clavicular. Então, isso também é um ponto importante. Temos também as incisuras costais, porque lembra que eu falei que a caixa torácica como um todo, ela é bilateral, ou seja, ela tem dos 2 lados esses pontos com as costelas. Então, quando a gente fala de incisura costal, nós vamos ter tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, a gente tem a incisura costal desse lado e do outro também, porque é bilateral. Então, pegando, ó, o manúbrio da sua parte quadrangular, o único ponto que nós vamos ter que não vai ser bilateral vai ser a incisura jugular. A partir dela, incisura clavicular bilateral, incisuras costais também. Mas no manúbrio nós só temos a incisura costal número 1, ou seja, o manúbrio só se articula com a primeira costela, a partir da cartilagem costal. Ou seja, então a partir da primeira cartilagem costal. E aqui, como eu disse anteriormente, nós temos essa linha que é a nossa articulação manúbrio external. E esse nome já nos facilita no estudo, ó. Se a gente pegar manúbrio é a região que nós estamos falando e external porque ele se conecta com o externo diretamente, né? Então, muito fácil da gente poder entender e raciocinar aonde está essa articulação. A articulação manúbrio external, juntando o manúbrio ao corpo do externo. Dando continuidade, nós chegamos então ao corpo do externo, que é a parte mais robusta do externo e é onde nós vamos ter a maior parte de conexão com as costelas da caixa torácica, porque vai ser no corpo onde vai se inserir a maior parte da porção das costelas. Então, trazendo a definição, nós temos que o corpo do externo é uma parte mais central. Então, ó, a gente está olhando o externo.
Nós já vimos a sua parte superior, que é o manúbrio, bem em cima, e agora a gente vai para o nosso corpo. Então ele já está ali centralizado numa parte mais mediana com relação ao nosso manúbrio, que é superior, e o processo tifoide, que é inferior. Então ele é uma parte mais central e mais alongada do osso do externo. Porque se a gente perceber, o corpo ele realmente é alongado, se articulando então com o nosso manúbrio, que está na parte superior, e com o processo tifoide, que está na parte inferior. Então, ó, todo o corpo do externo vai se articular com o nosso manúbrio, que está na parte superior, e com o nosso processo tifoide, que está na parte inferior, formando então a estrutura óssea que protege os nossos órgãos vitais. Então, dentro da caixa torácica, nós temos principalmente os pulmões e o coração ali como órgãos vitais. Então, é bem interessante esse contexto de você entender que esse osso também está ali fazendo uma proteção para esses órgãos que são fundamentais para a nossa vida, se conectando às costelas através das cartilagens costais. É um ponto importante porque eles não vão se conectar diretamente osso com osso. Lembra disso. Sempre vai ter uma articulação, uma cartilagem ali no meio para fazer essa junção, porque a caixa torácica ela tende a expandir, certo? Então, para que isso ocorra, é necessário que tenham essas cartilagens para auxiliar no processo de expansão da caixa torácica, porque o osso sozinho não vai expandir e voltar, mas através da cartilagem costal, isso é possível. Então, dando continuidade e jogando agora o nosso corpo do externo para a gente entender as partes, a gente consegue compreender melhor algumas estruturas desse osso muito importante. Então eu trouxe aqui novamente, ó, o ângulo do externo. Lembra que eu falei desse ângulo que faz a junção ali com a articulação manúbrio-external? Porque aqui nós vamos ter ele novamente. Lembra que essa articulação faz parte do manúbrio com o nosso externo? Então, o nosso corpo se conecta ao nosso manúbrio por meio da articulação manúbrio-external. Se vocês olharem lateralmente o osso externo, nós vamos ter algumas ondulações, certo? E vai ser por meio dessas ondulações que vão se conectar às cartilagens costais. Então, pensa comigo, ó. Lá em cima, no manúbrio, nós temos a primeira incisura costal. Então, vai ser no manúbrio que vão se inserir as primeiras costelas. Já no corpo, nós vamos ter as inserções das costelas de 2 a 7. A partir do ponto 2 do nosso corpo do externo, nós vamos ter essa conexão com a cartilagem costal e com a nossa costela. Então, nós vamos ter isso de 2 até 7. Então, no corpo do externo vão se inserir as costelas de número 2 até a número 7. Falando agora sobre a porção final do nosso externo, que é o processo tifoide. Então, o processo tifoide ou apêndice tifoide, algumas literaturas também trazem esse conceito, essa nomenclatura de apêndice. Na verdade, é uma estrutura bem pequena mesmo. Em alguns casos, ela pode ser bifurcada também. Aqui na imagem ela não tá, mas anatomicamente pode ter uma leve bifurcação ali naquele final, sendo uma pequena estrutura óssea, e é uma extensão da parte inferior do externo. Então, na verdade, o processo tifoide vai ser uma continuação, vai ser a porçãozinha final ali do nosso corpo do externo, se articulando principalmente com o corpo do externo. Então, lembra que eu falei que ela é uma porção mais final, ou seja, ela é mais inferior? Então, nós temos o manúbrio como parte superior, o corpo como a sua parte mais média, central, e o processo tifoide como inferior, porque ele está lá na porção final do nosso externo. Conceituando, então, os seus pontos principais, eu trouxe aqui a articulação tifoesternal. E sério, esse nome é um pouco complexo, mas vamos raciocinar, ó. Se eu pego que essa região se chama processo tifoide e eu quero entender qual é o nome dessa articulação, eu separo tifo, porque é de processo tifoide, e external, que vem do externo. Então, lembra lá do manúbrio external, porque manúbrio com o corpo do externo. E agora, tifo external, porque eu estou juntando o processo tifoide com o externo. Então, essa vai ser a principal articulação. E outro ponto importante é lembrar que essa porção, em alguns casos, pode ser bífida, ou seja, ela pode ser bifurcada. Pode haver uma leve separação nessa região bem finalzinha, fazendo uma bifurcação ali. E agora, para quem é Physiofriend aqui do canal, sabe, né? Apareceu a câmerazinha, é hora do print. E ó, para você não errar,
segue as dicas para você poder estudar essa aula no nosso resumão final com material. Agora, então, a gente vai expandir a tela, você vai pausar esse vídeo e tirar um print. Tirou o print? Então agora vamos estudar o resumo da aula de hoje. Então, trazendo um resumo da aula de hoje, nós temos o osso externo como um todo, ó. Então, nessa parte aqui, nós temos o nosso osso externo, que foi o tema da nossa aula de hoje. Conceituando melhor esse osso, nós temos que o externo, ele é um osso longo e plano, localizado na parte anterior da nossa caixa torácica, fazendo parte, então, dessa região e protegendo os nossos órgãos mais importantes, como os pulmões e o coração. A sua principal região de divisão anatômica vai ser manúbrio, corpo e processo tifoide. Vamos ver isso na prática, ó? O manúbrio, então, ele é a parte superior do nosso externo, o corpo vai ser a porção mais média e mais alongada que vamos ter, e o processo tifoide é a porção inferior e final desse osso. Então, no manúbrio, nós vamos ter a incisura jugular, que é esse ponto do meio do manúbrio. Temos também as incisuras claviculares, porque nós temos duas clavículas. Então, 2 pontos de incisura clavicular, uma em cada lado do nosso manúbrio. Temos também a incisura costal da nossa primeira costela, então uma incisura em cada lado. E a nossa articulação manúbrio external. Por quê? Porque vai articular o nosso manúbrio com o nosso externo como um todo. No corpo do nosso externo, então, nós vamos ter a incisura costal de número 2 até a 7, então esses vão ser os pontos de conexão das nossas incisuras costais, ou seja, vai se inserir diretamente com as nossas cartilagens costais. E aqui no nosso processo tifoide, nós vamos ter a articulação tifoexternal, tifo de tifoide e external de externo. Aqui na imagem nós temos a nossa caixa torácica e a localização do nosso osso externo. E assim nós finalizamos mais uma aula aqui do canal. E eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, eu te faço um convite, ó. Se inscreve aqui no canal, curte bastante esse vídeo e ativa o sininho, porque toda semana tem aula nova. Se você quer mais aulas e tem ideias de conteúdos, comente aqui também, porque esse vídeo foi a partir de um comentário. Então, ó, comenta aqui que de repente a próxima aula pode ser de acordo com o seu comentário e a sua dúvida. Vou compartilhar também as minhas outras redes sociais para que você possa me seguir e acompanhar outros conteúdos um pouco fora do YouTube. E bom, Physiofriend, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, né? Até o próximo vídeo!